quero meditar na palavra de Deus, junto a esse texto da primeira epístola de João, no capítulo 3, versos 7 a 14. Eu vou pedir a Gabi, só para separar esse texto, Gabi, naquele programa de textos aí que a gente tem. João, ele é um dos apóstolos de Cristo, ele foi um dos pastores das igrejas na Ásia Menor, as 7 igrejas. Ele pastoreou principalmente a igreja em Éfeso. E quando ele escreve a sua carta às igrejas, ele escreve primeiro as igrejas da Ásia Menor, por onde ele havia passado, por onde ele havia proclamado o Evangelho, cuidado das ovelhas, né? Cuidado dos discípulos de Cristo que foram feitos ali naquela região. E a preocupação de João na sua epístola é com os falsos mestres. Jesus já havia alertado os discípulos quanto a isso, né? Que depois que ele fosse, depois que a igreja começasse a caminhar, a crescer, viriam falsos mestres, tentando seduzir o coração do povo, tentando transformar em mentira a verdade do Evangelho, e transformar, às vezes, a mentira que eles pregam como se fosse a verdade de Deus, né? E esses falsos mestres já estavam passando pelas igrejas de Cristo. Algumas pessoas que levantavam e tentavam mudar o propósito de Deus, o querer de Deus, a vontade de Deus, pegavam dos ensinos de Deus e iam torcendo um pouco os ensinos, mudando, tentando mudar o significado, quem sabe para se encaixar melhor a verdade do Evangelho e a fé aos princípios, aos usos, aos costumes e à prática comum do ser humano. O ser humano que é, às vezes, levado ao pecado, ao erro, né? E tenta se justificar nas suas condutas diante de Deus. Então, a preocupação primeira de João é essa. E ele escreve, então, identificando quem são, de fato, os filhos de Deus. Quais são as características que os filhos de Deus têm que preservar, têm que buscar. E com isso ele vai fortalecendo as doutrinas e vai tentando eliminar os engodos, os ensinos errados. Aquilo que vinha chegando, né, como um fermento dos fariseus, um fermento ruim, uma influência ruim à igreja. E aqui, quando ele vai tratar nesse texto, ele vai tratar do amor ao próximo. Ele vai mostrar que faz parte da igreja, dos discípulos, daqueles que são feitos filhos de Deus, desses que nós já mencionamos aqui e ouvimos que são a raça eleita, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, o amor. Jesus já havia dado esse alerta, quando ele foi indagado sobre qual seria o principal mandamento. Ele vai resumir os 66 livros da Bíblia, os mandamentos de Deus, as ordenanças do Senhor em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o quê? Amar ao próximo como a ti mesmo. É o resumo da lei que Cristo traz. Mateus capítulo 22, verso 37, nos revela essa grande verdade. Então o Senhor está falando de quê? De relacionamento, relacionamento com Deus, vida com Deus, relacionamento com o próximo, vida com o próximo. E aí ele vai falar e vai nos desafiar, né, a viver bem, a viver de forma proveitosa, produtiva, abençoada, abençoadora, a viver em justiça, a viver em paz, a viver em fidelidade. Há muito que envolve o relacionamento entre o homem e Deus. Então, quando ele escreve esse texto, ele vai dizer que os filhos de Deus são filhos que se identificam pelo seu amor. Então, eu quero ler esse texto com vocês podem acompanhar na projeção que está sendo feita. Eu vou começar no verso 7, vou terminar no verso 14. Os filhos de Deus e os filhos do diabo, os filhos do maligno. Depois um pouquinho aí do o amor aos irmãos e o ódio do mundo. Tá bom? Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus,
nem aquele que não ama ao seu irmão. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Que Deus acrescente graça ao nosso coração na reflexão que fazemos da sua palavra. Uma das evidências que nascemos de novo, e há muitas evidências, é de fato o nosso amor a Deus e o nosso amor ao próximo. Os nascidos de Deus amam. É o que João está nos ensinando, é o que João está dizendo às igrejas, é o que o Senhor nos desafia a viver. Primeiro, que esse texto me traz à mente, à memória, e que eu quero compartilhar com vocês, é o nosso compromisso é o amor. O compromisso da igreja é com o amor. É aí que Cristo resume os mandamentos. E quem me ama, guarda os meus mandamentos. Então, o compromisso que a igreja tem, o primeiro deles, que precisa estar presente no nosso caráter de cristão, de igreja, de discípulo de Cristo, é evidenciar, através do convívio social, o amor, num bom relacionamento, num desejo, de fato, de que o nosso próximo seja abençoado, seja assistido, seja socorrido, seja animado, né? Seja encorajado com a nossa presença, com a nossa palavra, com o nosso silêncio, com a nossa companhia, com aquilo que possamos fazer, no socorro que possamos levar, na mão que possamos estender. A proposta de João é, de fato, levar aos irmãos o entendimento de que Deus deseja que a igreja se identifique pelo seu amor a Deus e pelo seu amor ao próximo. Isso faz parte do nosso exercício de fé, vai fazer parte do nosso verdadeiro caráter, expressar amor a Deus sobre todas as coisas, expressar, levar do nosso amor ao próximo. Mas há uma questão que nós vamos ver um pouco mais à frente, que eu já quero lembrar, é que o levar do amor ao próximo pode trazer e pode fazer com que nós sejamos não amados, mas odiados. Mas o propósito de Deus é que Ele quer ver na nossa vida esse compromisso. Verso 10, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. E se nós formos, irmãos, para o 11, porque a mensagem que ouvimos desde o princípio é essa, que amemos uns aos outros. É um compromisso da nossa vida, expressar amor a pessoas. Se você é cristão, se você de fato tem apreço por Cristo, você deve se esforçar, se empenhar na prática do amor. Exercer amor ao próximo deve ser um compromisso meu de vida e seu também. Essa é a mensagem que nós recebemos da parte de Deus. E é interessante observarmos o verso 11, porque ele vai dizer assim, porque esta mensagem que ouvistes desde o princípio. Esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio. Nós estamos falando da mensagem que João recebeu por parte de Cristo, nos 3 anos de ministério que ele viveu junto a Cristo. Ele não recebeu apenas pelos ensinamentos, pelos belos discursos que Cristo fez e foram belos e profundos. Ele recebeu isso, ele percebeu isso na vida de Cristo, que amou o próximo. Amou a ponto de dar a sua vida. Amor com amor sacrificial, amor sem interesse, amor com amor incondicional. Ele não apenas viu Jesus fazendo discursos belos sobre o amor, ele viu Jesus exercendo o amor por aquele que era rejeitado, por aquele que era pecador. Ele se assentava à mesa com ele e dividia com ele a vida, e estendia a ele a sua mão, e o curava da sua enfermidade, e o libertava das suas aflições por espíritos imundos.
Ele dava aquela atenção que lhe era devida e ajudava na transformação da sua vida. O excluído era incluído de novo à sociedade, a mulher tinha sua atenção e a criança, e o ancião, e aquele que estava perdido, e aquele que era discriminado por ser identificado como pecador, como traidor da pátria, também tinha do Senhor a atenção. E os leprosos, que eram excluídos da sociedade, não podiam chegar perto de ninguém, podiam se aproximar de Cristo e serem purificados da sua lepra. Jesus não tem preconceito no seu conceito de amor. Ele ama pequenos e grandes. Ele cura o mendigo. Ele vai à casa do coletor de impostos. Ele se assenta com a mulher samaritana e ele lhe instrui sobre o que é a verdadeira adoração a Deus. Então João está olhando para a vida daquilo que ele aprendeu de Cristo, ele está sabendo que a igreja que surge no exercício da fé cristã é a igreja que segue a doutrina dos apóstolos, e quando a igreja começa a seguir a doutrina dos apóstolos, ela começa a seguir a doutrina que os apóstolos receberam de Cristo, dos seus ensinos, da sua vida, do seu comportamento. E é esse tipo de mensagem, de fundamento que ele está dizendo aqui, porque esta é a mensagem que eu ouvi desde o começo, desde quando o Evangelho chegou até vós, desde quando Cristo nos chamou para nos instruir a sermos discípulos dele, para seguirmos no seu caminho, para pisarmos as suas pegadas, para usarmos e o termos como exemplo, como alvo que almejamos na nossa vida. Desde o começo, a boa nova do Evangelho é que nós devemos amar uns aos outros, amar o próximo como a nós mesmos, como o Senhor Jesus nos ensinou. O que está acontecendo é que está surgindo falsos profetas junto à vida da igreja e que devagar vai querendo lançar novos fundamentos, novas mensagens, novos ensinos, novos princípios. E que João acredita, irmãos, é que não há problema na novidade, não há problema no novo, mas o novo tem que ser lançado sobre fundamentos já existentes. Não há problema no novo, não há problema na proposta, né, de novas coisas junto à vida, mas ela não pode desvirtuar, não pode fugir, não pode sair, não pode se fundamentar, senão na palavra de Deus, porque senão é edificação que vai ser destruída, arruinada, com os intempéries da vida. Se fugir do propósito de Deus, se fugir da vontade de Deus, se for apenas o desígnio do coração humano, da intenção humana, do princípio humano, quando for colocado à prova, não vai resistir, porque o que resiste é o que dá ouvidos e pratica a palavra de Deus. O que ouve e pratica a palavra de Deus, esse constrói sobre o bom fundamento. Nesse momento, João não quer que a igreja se desvie de edificar, de construir, mesmo que seja coisas novas, né, ou mesmo dando continuidade a princípios e a características antigas, fugindo do fundamento da mensagem que recebemos da parte de Deus. E os falsos mestres vinham com as suas heresias, chamadas heresias, tentando transformar um pouco da verdade de Deus em mentira, como a proposta do novo, mas lançando fundamentos não sobre aquilo que é e que vem como um fundamento antigo da mensagem de Deus, do propósito de Deus, dos valores cristãos que precisavam ser e estavam sendo vividos pela igreja. Naquela proposta de que o Evangelho tinha que se readaptar ao novo tempo, à nova cultura, ao novo jeito de ser e de viver da sociedade. Nós vivemos um tempo assim. Nós sabemos dos riscos que nós corremos. Porque nós vivemos num tempo em que a família tem sido proclamada, tem sido anunciada diferente daquela que Deus nos proclamou. O Senhor nos anuncia a família formada por pai e mãe, por homem e mulher. A sociedade tem dito outras coisas para nós. Leis têm sido aprovadas que querem nos guiar num novo caminho, dizendo que esse é o tempo da adaptação. É a mudança do tempo, é o novo que surgiu. A preocupação de João é essa. Estava sendo dito algumas coisas com respeito ao relacionamento humano
que não convinha de acordo com a mensagem, com o fundamento que Cristo estabeleceu, que os apóstolos estavam ensinando, instruindo. Não é parte da doutrina dos apóstolos, não é parte do viver de Cristo, não é parte dos discípulos de Cristo, e esse novo fundamento pode ser muito perigoso para nós. Movimentos novos, que falam de uma família moderna, né? Movimentos novos que nos levam a uma prática de educação, de instrução de filhos, diferente daquela que a Bíblia nos conduz. Que quer nos deixar cientes de que o menino que nasceu menino pode ser menina. Que ele tem que ter essa liberdade para escolher desde pequenininho. São fundamentos novos que nos levam e que são lançados junto à igreja fora dos fundamentos antigos, fora da mensagem antiga. E algumas questões que a palavra de Deus nos traz e nos diz que o nosso Deus, Ele é Deus e nos seus princípios, nos seus valores, nos seus mandamentos, Ele é imutável. E o que Deus identifica como pecado hoje, Ele já identificava como pecado ontem, e vai identificar como pecado, como falha, como transgressão, como desobediência amanhã. O ser humano pode mudar o jeito de ver. Hoje pode ser visto como pecado, como vergonhoso, amanhã pode ser visto como enfermidade. Depois da manhã pode ser apenas visto como uma escolha natural, normal, que o ser humano pode fazer, porque ele tem liberdade para fazer as suas escolhas. E textos bíblicos podem ser mencionados como Adão e Eva mesmo pôde escolher entre comer ou não comer do fruto proibido, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí a igreja pode ser conduzida, e esse é o receio que João tem, quanto às suas doutrinas, quanto ao seu relacionamento com Deus, quanto à obediência dos mandamentos que Deus deixa, pode ser conduzida ao caminho de quê? Ao caminho de ter que fazer as adaptações na igreja, fazer as adaptações na Bíblia, para se adequar à sociedade no tempo que nós vivemos. E aí nós passamos a receber como verdade aquilo que é mentira, e passamos a aceitar como normal e comum aquilo que Deus já condenou na sua palavra. Então esse é o receio de João. Ele está vendo pessoas surgindo no meio do povo, no meio da igreja, as quais ele identifica como falso profeta, e que está conversando, falando sobre o trato com as pessoas, o relacionamento com as pessoas, e nesse relacionamento às vezes vai lançando novos fundamentos, mas longe, muito longe, do princípio verdadeiro da vida que o Senhor estabeleceu no fundamento antigo, estabelecido por Deus por meio de Cristo, e é claro, por meio da doutrina dos apóstolos, agora a vida da igreja. Nós não precisamos temer o medo, nem ter medo temer o novo. O medo nós temos que temer, né? Se ele existir. Mas não podemos temer o novo, e nem precisamos ter receio de que ele aconteça, que ele surja. Mas nós temos que avaliá-lo dentro do princípio da fé, dentro do princípio da palavra de Deus, e estabelecendo de fato aquilo que Deus já estabeleceu, e firmando a nossa fé e os nossos princípios, os nossos valores, naquilo que Deus já nos deixou junto à sua palavra. Sempre num compromisso de respeito com as pessoas, de amor às pessoas, de firmeza com os valores do Evangelho. Faz parte daqueles que são de Cristo, o compromisso de amor às pessoas, mas também de condenar, de abominar o pecado. Porque o que é transgressão de Deus vai sempre ser transgressão de Deus. Mas Deus manda a gente tratar todas as pessoas com muito respeito, de todas as tribos, de todos os povos, de todas as línguas, de todas as posições sociais, independente da sua raça ou cor, do tamanho da sua conta bancária. Tratar as pessoas com o respeito, com o amor que Cristo tratou, amando uns aos outros, como Cristo nos amou primeiro na cruz do Calvário, e vida deu por nós ali. Mas ali Ele pagou pelo preço do nosso pecado, Ele sabe o quanto o pecado é danoso, o quanto a justiça de Deus é dura, para que possamos nos relacionar com as pessoas e levá-las ao conhecimento do querer de Deus, da vontade de Deus, a partir também da nossa vida.
E é interessante ver João brigando por essas coisas, porque Jesus já havia dito que um dos sinais do final dos tempos é o que? O amor se esfriaria do coração de muitos homens. Se João está vendo isso no seu tempo, nós estamos provavelmente no ano 80 da era cristã, quando João está escrevendo essa carta aqui. Imagine nós hoje, nos nossos dias, 2000 anos depois, quanto mais o amor já se esfriou. E aí a igreja é conclamada, é chamada a sustentar os princípios da fé, sustentar a verdade do Evangelho, sustentar os fundamentos que fazem de nós discípulos de Cristo e proclamadores do seu reino, da sua justiça, do seu amor, da sua muita fidelidade, amando as pessoas a cada dia. Mas há uma expressão de que esse amor é sinal, deve ser sinal, precisa ser sinal da nossa obediência ao Senhor. Não é um amor puro e simples, não é um amor que se doa de qualquer jeito, não é um amor que se relaciona com a pessoa no propósito de atendê-la nos seus desejos, na sua compreensão da vida do homem, da família, do menino, da menina, do relacionamento com Deus, como isso deve ser, como isso pode ser. É o amor que ama as pessoas, mas que não fere, não pisa na obediência ao Senhor. Quem tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu me manifestarei a ele, para que ele saiba como a gente deve amar. Amor como sinal de obediência a Deus. É o que o texto nos ensina. Porque no verso 12 eu vou encontrar assim: não segundo Caim, que era mau, ou que era do maligno e assassinou seu irmão. E no texto João mesmo faz a pergunta: por que ele assassinou o seu irmão? Verso 12: porque suas obras eram más e as de seus irmãos eram justas. Há uma verdade preciosa, é que o mundo pode nos odiar por isso, por amarmos as pessoas, por buscarmos o bom relacionamento, o bom entendimento com as pessoas, dentro da obediência, dentro do querer, dentro da vontade de Deus. O que Abel estava fazendo? Abel estava adorando a Deus, cumprindo com obediência aquilo que ele aprendeu na sua casa, trazendo o melhor do resultado do seu trabalho, o melhor do seu rebanho, e apresentando em oferta ao Senhor e adorando ao Senhor. Atitude de obediência e adoração a Deus. Diz o texto bíblico que Caim vai pegar das sobras do seu fruto, do fruto do seu campo, vai trazê-lo, vai apresentar ao Senhor também. Ele vai perceber que Deus se agradou muito da adoração, da oferta, da obediência de Abel. E o seu coração vai crescer em ciúme. E ele vai começar a maquinar então o mal, a maldade, vai ser tomado pelo ódio. E vai armar um momento para que ele pudesse eliminar o seu irmão. O serviço a Deus, a adoração a Deus, a obediência a Deus, no propósito de se relacionar com Deus e de manter o seu relacionamento também com a família, com o próximo, com o irmão, com a irmã, com o pai, com a mãe. Abel desperta em Caim o ódio, não o amor, não a adoração sincera, não o desejo de se corrigir, não o desejo de ofertar ao Senhor também o seu melhor, para agradar a Deus da mesma maneira. Não, ele quer eliminar o seu irmão. Ele planeja e mata o seu irmão. Porque por ciúme o ódio cresceu no seu coração. Por isso que João faz questão de lembrar, nosso relacionamento com o próximo, nosso relacionamento de amor ao próximo, não pode ser como o de Caim para com Abel. Aquele que foi tomado pelo ódio, porque as atitudes boas de Abel lançou luz nas atitudes más, ruins de Caim. Quem nunca viveu essa realidade, né? Você procurando fazer o que é certo, você trabalhando dentro daquilo que é justo, você procurando promover a paz, você procurando se livrar da corrupção, você procurando a prática da justiça e buscando a prática da justiça, e de repente alguém se levanta contra você.
E de repente uma repartição inteira, quem sabe um grupo inteiro, se levanta contra você e começa a te pressionar, começa a expressar o seu ódio contra a sua vida, contra as suas obras, porque você, como luz, está lançando luz, iluminando as trevas. A atitude errada, a atitude desobediente. Você como aquele que quer obedecer, você como aquele que quer agradar a Deus, você como aquele que quer servir a Deus na sua obediência, no relacionamento com o outro, está querendo fazer as coisas caminharem bem, caminharem em paz, caminharem com justiça. Você encontra pelo caminho inimigo e não amigo. Você recebe o ódio e não o amor. João então fala, olha, aqueles que são meus filhos, aqueles que são filhos de Deus, eles semeiam o amor, mas eles têm que ter uma consciência, eles podem receber o ódio por causa disso. Eles podem caminhar na promoção da paz, mas alguém pode se levantar para declarar guerra. Ele pode fazer para que haja progresso, para que haja crescimento, para que todo mundo seja beneficiado. Na empresa, na escola, na família, na rua, na cidade. Mas pode ser que alguém se levante no propósito de prejudicá-lo, porque as suas obras estão lançando luz aos pecados, aos erros. Sua adoração a Deus, sua obediência a Deus, está trazendo à tona aquilo que estava escondido, ou aquilo que não estava sendo visto como errado, até aquele momento que você chegou, até aquele momento que você fez diferente, até aquele momento que você começou a lançar luz na escuridão, e aqueles que estavam na escuridão não enxergavam, mas agora, em razão da luz que você lançou, estão visualizando toda a sujeira, e não gostaram disso, e desejam que você saia e bata em retirada, para que as trevas voltem. Por isso eles se levantam contra a igreja, contra aqueles que a adoram, contra aqueles que amam, contra aqueles que obedecem, contra aqueles que querem manter um princípio, um caráter de fato precioso, que agrada a Deus, no guardar dos seus mandamentos. Porque é a sociedade e estilo de Caim. Ele não quer consertar, ele não quer rever os atos errados, ele quer continuar oferecendo o Senhor do seu jeito. Isso quer dizer que ele é um cara, uma pessoa que entende de adoração. É alguém que está no meio da igreja. É alguém que conhece bem de evangelho. É alguém que sabe muito bem de Deus, sabe da maneira como oferecer sacrifício a Deus. Não é uma pessoa que não conhece a Deus, não conhece o sacrificar a Deus, não conhece o adorar a Deus, mas é uma pessoa que faz do seu jeito, faz do jeito que ele quer, faz dentro da sua vontade, faz da maneira que ele acha que deve ser, que precisa ser e que deve continuar sendo, sem qualquer intenção de se corrigir, de viver as conversões que precisam ser vividas. Ele está no meio da fé, ele está no meio do evangelho. Ele conhece os fundamentos da fé que Cristo trouxe, os princípios, os valores que formam o caráter do Filho de Deus de verdade, mas ele não quer ser filho de Deus. Ele quer continuar com as suas obras de trevas. Ele quer continuar tendo na vida características daqueles que são os filhos do diabo, os filhos das trevas. E João estava identificando gente assim, junto à igreja, no meio da igreja, querendo instruir a igreja, querendo transformar a igreja numa coisa diferente do que aquela que a igreja era a partir do fundamento do evangelho, do ensino bíblico, do ensino de Cristo, da doutrina bíblica, da doutrina dos apóstolos. E por isso a igreja vinha sendo perseguida também, no aspecto doutrinário, no aspecto da instrução. Estava sendo acuada, às vezes, com respeito a algumas ações. Estava sendo conduzida, seduzida no coração para caminhos escorregadios. E é uma grande preocupação de que a igreja pudesse ser invadida no seu amor, não pelo amor que Abel demonstra, mas pelo amor que Caim demonstrou. Porque Caim, quando é questionado, aonde estava você, né? Onde está o seu irmão? Eu vi que você saiu com ele, aonde que ele está? E qual que é a palavra de Caim no respeito ao amor ao próximo, ao amor ao irmão? Ele falou assim, acaso sou eu tutor do meu irmão? Acaso o bem-estar do meu irmão tem que ser minha responsabilidade? O amor ao meu irmão, de fato, deve ser meu compromisso, é isso que vocês estão dizendo?
Essa que é a verdade. O amor ao próximo é um compromisso meu, é um compromisso daquele que é filho de Deus. Mas Caim quer se excluir desse amor, do compromisso, da responsabilidade. São gente que age pensando em si mesmo, age pensando naquilo que é do seu interesse, age pensando de que as pessoas têm que se moldar aquilo que ela quer. E até o pensamento cristão, o pensamento do Evangelho, tem que mudar do princípio, do valor que Deus deu, para o valor que ele entende que deve ser. No princípio que não precisa mexer muito com ele ou com ela. E João identifica isso, essas pessoas lá, e chamam de falsos mestres. Falsos mestres. É uma preocupação grandiosa de João, porque ele sabe que a igreja tem que amar, é compromisso da igreja, mas ele sabe que às vezes o amor da igreja uns pelos outros, o amor da igreja e do discípulo a Cristo, o fundamento de obediência como princípio de amor a Deus, obedecendo e cumprindo os seus mandamentos, pode atrair do mundo o quê? O ódio. Por isso que Cristo fez a oração sacerdotal de João 17. Porque ele estava enviando a igreja para o mundo, sabendo que ela não é do mundo, como ele não era. Que ela não tinha o princípio que o mundo tem. Que ela não vivia de acordo com as normas que o mundo vive. Mas ele pede a Deus que os livre do mal, porque eles precisam estar no mundo. Para ser o sal da terra, para se tornar a luz do mundo, para afugentar o reino das trevas, para saquear o inferno, para levar no mundo o amor de Deus, dentro do princípio, dentro do querer e dentro das propostas que Deus tem. E ele vai dizer assim, e o mundo vai odiá-los. Vai persegui-los. Não peço que os tires do mundo, mas peço, Senhor, o Pai, que os livre do mal. Uma igreja perseguida por causa da sua fé, por causa de ser identificada como filho de Deus, como filho de Deus, como discípulo de Cristo. O mundo os odeia, arma ciladas, o laço do passarinheiro. Se armam contra nós, declaram guerra, sabendo que nós somos um povo da paz. Expressam e vivem a injustiça, esperando de nós justiça. Então, por que desse ódio à igreja? Às vezes, pelo simples fato dela ser igreja, dela viver como igreja, precisa viver. Por causa de você ser lá fora aquilo que você precisa ser. Vocês vivem isso muito mais de perto do que eu, porque eu vivo com gente consideravelmente crente, né? Meu público é esse. Quando eu visito um amigo de você, um amigo de qualquer um de vocês, quando eu conheço um familiar que ainda não é cristão, por eles saberem que estão diante do pastor, eles moderam as suas palavras um pouco, né? Moderam o seu jeito de ser, afinal de contas, tem um pastor aí hoje. Mas quando nós saímos, e vocês saem, e vivem com gente que não tem nenhum compromisso de vida com Deus, vocês sabem o que eles são capazes de falar, o que eles são capazes de fazer, no que eles são capazes de se envolver, e no que eles gostariam que vocês se envolvessem da mesma forma. E quando vocês não fazem isso e não falam assim, são pressionados muito mais do que o pastor da igreja que convive com vocês. Essa semana nós saímos, eu e ela lá, e fomos até a represa, que ela queria remar um stand-up lá. Aí nós fomos para lá, só que lá de cristão só tinha nós, o resto tudo é ouvindo funk, aquelas músicas funk assim que a gente às vezes até quer tapar o ouvido, num som bem alto, né? E ela lá ficou horrorizada, né? Falei, nós vivemos num público diferente. O público que a gente vive é o público que tem um linguajar mais saudável, mais santo, né? Mais puro, mais equilibrado, mais controlado. Lembro quando levei a Juliana a primeira vez no estádio de futebol aqui em São José, ela devia ter uns 6 anos, acho que estava lá o Hamilton, o Biri, o Marcos da Mirene, nós fomos juntos, aí ela aumentou o vocabulário dela, chegou em casa com um vocabulário bem enriquecido de palavrões. O procedimento do mundo é diferente do nosso, quando a gente age diferente lá, eles pressionam a gente para ser igual. João está com medo disso aqui. Ele está com medo da gente passar a amar como Caim amou, esquecer do amor de Deus, da proposta de Deus de amarmos o próximo como a nós mesmos, procurando fazer a ele o bem, não o mal,
levar palavras boas, construtivas, que os animam, que os fortalecem, que os constrói, não os destrói. Porque o mundo vai nos odiar, e pode ser que nos odeie, pelo simples fato de nós amarmos a Deus, amarmos o próximo, diferente da forma como eles amam. E o mundo aqui, que é mencionado nesse texto, é um mundo que segue o procedimento de Caim. E João está preocupado com isso, porque Abel tinha um propósito de adorar, Abel tinha um propósito de obedecer, mas foi morto. Por causa disso, teve a sua vida tirada. Espero que nós não tenhamos que dar a vida, né? Nem tenhamos a nossa vida tirada. Mas o que tirou a vida de Abel foi a inveja de Caim, foi o ciúme de Caim, foi a maneira como Caim tratou o seu próximo, seu irmão. Diferente da proposta que Deus estabeleceu, da que Deus gostaria de ver. Porque Deus se agradou da oferta de Abel mais do que a de Caim. Isso inflamou o ódio de Caim contra ele. Aí nós temos que observar o verso de número 13, que fortalece essa verdade aí que eu já mencionei. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos ama. É assim que está aí? Se o mundo vos odeia. Não fique admirado se você fez o que era bom, procurou ajudar, auxiliar, promover a justiça, promover a paz, agir dentro da obediência ao Senhor e de repente alguém se levantou contra você, com ódio. Se você amou e recebeu ódio em troca. Não vos maravilhais. É o propósito. Que coisa estranha, né? Eu amo, recebo ódio. Eu procuro fazer a justiça, recebo injustiça. João fala assim, não fique assustado, não fique admirado, não fique maravilhado. Se isso acontecer, pessoal. Não é incomum que isso aconteça. Pode ser que seja até bem normal. Porque à medida que você leva a luz às trevas, as trevas se levantam contra você. Mas há uma grande verdade nesse texto que nós não podemos esquecer de forma alguma, é que nós somos abençoados pelo amor. Jesus amou, não foi assim? Eu não falei que foi o exemplo maior? Não foi só o discurso. Ele não só falou que ia dar a vida, ele deu. Ele não só falou que era amigo, ele deu a vida pelos amigos. Ele não só falou que queria o bem, que ia promover o bem, ele promoveu o bem, ele trouxe a bênção maior. Ele não tratou ninguém com desrespeito ou com injustiça. Até quando ele foi firme, ele fez por justiça. Até quando ele falou mais duro, até quando ele pegou o azorraque, o chicote, contra os vendilhões do templo, ele foi firme por obediência, por princípio de obediência ao Pai. Mas uma multidão se levantou contra Cristo e gritava, crucifica-o, crucifica-o. Os sumos sacerdotes, Caifás e Anás, se levantaram contra Cristo no propósito de prendê-lo e matá-lo. Alguns foram abençoados pelas suas mãos. Foi aqueles que surgiram na multidão para levar sobre as suas mãos e pés cravos que o prenderam naquela cruz. E como nós vimos pela manhã, não foram os cravos, nós sabemos, foi o amor dele. Mas foi os cravos que lhe trouxe sofrimento. Gente em favor das quais ele aliviou o sofrimento. Ele lutou, ele trabalhou em seu favor e em favor da sua vida. Então, o amor de Deus, o amor que Deus nos convida a ter, que nos convida a dar ao próximo, a oferecer ao próximo, a viver junto ao próximo, o amor da obediência, o amor do princípio de fé que a palavra de Deus nos revela, é o amor que nos abençoou já e nos abençoa. Por isso que mesmo que o mundo se levante contra nós, não devemos desistir de tratar
o amor a Deus sobre todas as coisas, o amor ao próximo como a nós mesmos. João tem essa certeza na alma, isso faz parte daquele que foi amado primeiro, que foi feito filho de Deus. Ele chama a igreja filhinhos. É aí que nós identificamos os filhos de Deus e os filhos do diabo, os filhos da luz e os filhos das trevas. Ele vai fazendo distinção. Não é as muitas idas à igreja, não é o envolvimento com o evangelho, não é o saber citar textos bíblicos. É viver a fé como ela precisa ser vivida, é prestar obediência ao propósito de Deus, ao princípio de Deus, e cultivar o caráter de Cristo na nossa vida, como Deus espera, numa adoração sincera, num serviço dedicado, realizado sempre em amor. Porque é esse amor que nos abençoa, faz de nós filhos de Deus, faz de nós herdeiros do seu reino, que concede perdão à nossa falha, quando nós não conseguimos amar. Ele nos ama a si mesmo. Quando nós não conseguimos ser fiéis, Ele mantém a sua fidelidade. Porque essa é a forma de Deus amar. Essa é a forma dele dar o exemplo, trazendo sobre a nossa vida o amor que nos abençoa, com grandiosa salvação. Então Deus é aquele que fala ao nosso coração, para que possamos exercer o amor na nossa casa, junto aos nossos amigos, junto aos nossos vizinhos, junto àqueles que nos amam, junto àqueles que nem tanto nos amam assim, nem nos amam tanto assim, junto àqueles que concordam com a gente, junto àqueles que não concordam. Amá-los, se assentar com eles à mesa, para apresentar-lhes a luz do Evangelho que pode tirá-los do caminho da treva e transportá-los para o reino maravilhoso do amor de Deus, como nós fomos transportados. E nós não éramos e não somos melhores que ninguém. Nós apenas recebemos o amor de Deus, porque cremos nesse grande amor que nos abençoa, que faz de nós nova criatura, que nos dá nova vida, que nos faz olhar para o mundo com os olhos que Deus tem, não com os nossos, que nos faz querer a vontade de Deus, não a nossa vontade, que nos leva a evidenciar princípios e valores que Deus determina na sua palavra como filhos da luz que somos, porque Jesus é a grande luz que veio brilhar e lançou muita luz na escuridão, e muita gente se levantou contra ele e o odiou, a ponto de crucificá-lo. Onde Jesus chegava, gerava impacto, né? Suas ações, suas palavras, promovia diferença, mas promovia perseguição e promoveu morte. Que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude a exercermos o amor que Ele espera. Amor a Deus, amor ao próximo, amor expresso pela obediência, amor que consegue eliminar as falácias que vêm, que tentam seduzir o nosso coração para nos manter na luz do Evangelho, no caminho que devemos andar, para não colocarmos os nossos pés em lugares escorregadios, para não conduzirmos a nossa vida por caminhos de riscos, de perigos, seduzidos aí por alguma coisa que faz bem para nós, mas que Deus já apontou como algo ruim, danoso, pecaminoso. Recebendo o amor de Deus, somos desafiados a amar. Amar como Ele nos amou, não na mesma grandeza, não com a mesma intensidade, mas pelo menos com os mesmos princípios, com a mesma sinceridade, com o mesmo desejo de acertar, com o mesmo desejo de expressar obediência.